A Advocacia Geral da União volta a pedir o bloqueio de bens de presos pelos ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Reportagem da Capital Federal com Berenice Leite. Além da restrição bancária, a decisão ainda estabelece que imóveis, veículos, valores em contas financeiras e outros bens dos envolvidos sejam bloqueados. Na ação da Advocacia Geral da União, outras 40 pessoas foram incluídas na lista que, somadas ao processo, chegam a 92, além de 7 empresas suspeitas de participarem efetivamente da depredação das sedes dos 3 poderes. Os nomes dos alvos dos pedidos não foram divulgados. De acordo com a AGU, a lista foi elaborada a partir de documentos da Polícia Civil, aqui do Distrito Federal, e de decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva de 942 pessoas que haviam sido detidas em flagrante nos dias 8 e 9 de janeiro. Os 2 processos movidos pela AGU já totalizam um bloqueio de 18 milhões e meio de reais. E o valor pode aumentar caso o Planalto, o STF, Câmara ou Senado comuniquem um prejuízo maior do que o estimado. De Brasília, Berenice Leite. Bom, e comentando as notícias do dia, Diogo Schelp e Fernando Capês. Capês, bem-vindo, começando por você. A gente vem acompanhando cada vez mais ações, medidas contra essas pessoas, mas qual é a consequência prática destas medidas? Muito bom dia, Tiago, Adriana, Diogo, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Parabéns a todos os paulistanos, paulistas e brasileiros que vivem e amam São Paulo. Bom, é muito importante que o Estado democrático de direito, na defesa da democracia, reaja usando os instrumentos democráticos previstos na Constituição. Existem graus diferentes de responsabilidade. Há aqueles que planejaram adredemente o ato que resultou em todos esses acontecimentos lamentáveis. Há os que financiaram, os que deram condições estruturais. Há aqueles que praticaram diretamente atos de violência e aqueles que participaram sem diretamente estar ligados a atos de violência. É fundamental, em primeiro lugar, a gente vem insistindo nisso desde o primeiro dia, a individualização das responsabilidades. E para que isso ocorra, é necessário uma investigação. Foi mobilizada uma grande força-tarefa, sobretudo da Polícia Federal, que é muito competente no seu trabalho, e essa força-tarefa tem que identificar rapidamente os principais responsáveis. A lei dá instrumentos suficientes para a punição. Tem a lei que pune as organizações criminosas, reunião de 4 ou mais pessoas para a prática de crimes com penas superiores a 4 anos, é o caso. O artigo 359, letra L, tentar abolir o Estado Democrático de Direito mediante violência ou grave ameaça, e isso precisa ser feito. É preciso tomar muito cuidado para que, num momento como esse, de grande clamor, não haja uma reação desproporcional, desmesurada e sem que haja o foco na identificação dos principais responsáveis. Aí sim, identificados estes responsáveis, não só do ponto de vista criminal, mas do ponto de vista civil, eles devem ser severamente punidos. As imagens são tristes, são lamentáveis e exigem uma resposta do Estado. Mas, repito, obedecendo todos os critérios de competência, atribuição das instituições, polícia investigando, Ministério Público oferecendo denúncia e pedidos de prisão preventiva, a AGU defendendo o patrimônio da União e assim por diante. Em outras palavras, vamos defender a democracia usando os instrumentos democráticos e obedecendo a ordem constitucional e democrática. Ô, Diogo, bem-vindo também, boa quarta-feira para você. Os presos em 8 de janeiro em flagrante não tem muito argumento de defesa, não é? Agora, além das punições como as carcerárias, por exemplo, tem essa, como a gente acompanhou na reportagem imposta pela AGU, que é a de bloquear bens, que dói bastante como consequência, não? Bom dia a todos, bom dia Adriana, Tiago, Capês. Certamente dói muito no bolso, mas é muito provável que mesmo com essa determinação, com esse pedido de bloqueio de bens, não se consiga, junto a esses indivíduos, reparar os danos que foram causados. Muitas pessoas que estavam ali sequer têm recursos financeiros para compensar o mínimo, né, de dano que elas causaram
ao patrimônio público naqueles atos de vandalismo. Claro que também tem também o grupo aí de financiadores, né, daqueles que são supostamente financiadores desses atos, esses possivelmente têm mais recursos, mas fora a questão do valor, né, há um dano à imagem do país, isso inclusive está expresso ali na petição do AGU, um prejuízo, inclusive à estabilidade, né, da ordem democrática brasileira, né, que foi abalada certamente, também abalou bastante a confiança que investidores externos podem ter no Brasil, ou seja, os danos vão muito além daqueles que foram calculados especificamente nos prédios públicos. Mas eu concordo com uma avaliação feita pelo CAPES de que é preciso conhecer, né, o limite daquilo que é possível fazer para combater esses atos. Sem dúvida nenhuma é preciso punir os responsáveis diretos e indiretos, tanto do ponto de vista pedagógico, como de fato para não permitir, não passar a impressão de que esse tipo de ação pode passar impune no Brasil. Mas é preciso tomar cuidado com o argumento de defender a democracia, né, não se adotar medidas que acabem violando princípios democráticos. Eu falo isso porque agora está em estudo essa ideia no Ministério da Justiça, com Flávio Dino, de criar uma lei, né, que permita monitorar conteúdo, né, que eles chamam de conteúdo terrorista, algo que não tem embasamento jurídico nenhum. Mas isso sim é algo que extrapola, né, aquilo que é necessário fazer para conter e para punir esses atos golpistas do dia 8 de janeiro.